Hoje é domingo, eu tô aqui desde domingo, aqui ó, 6 horas. Eu tô aqui desde de manhã no meu quarto, trabalhando, sair pra almoçar com a minha esposa, fazer algumas coisas. Mas eu queria falar pra você porque eu acredito que, cara, a gente tá no melhor momento pra você construir uma empresa de tecnologia ou coisas relacionadas ao uso da tecnologia, e é um momento único pra isso, tá? Deixa eu tentar explicar o que acontece. Eu comecei a minha empresa 10 anos atrás, tá? Mas antes de começar a empresa, eu já trabalhava no mercado de tecnologia. Eu mexo com tecnologia desde os 11 anos e eu vou te contar um pouco da história de como que as coisas eram antigamente, antes de estar nos dias de hoje. Quando a gente chegar mais perto dos dias de hoje, você vai entender o porquê que eu acredito que hoje a gente está num tempo sem precedente para você fazer a sua startup, para você fundar a sua empresa, principalmente você tendo um background de tecnologia. A minha história começa com 10 anos e, enfim, quando a internet estava chegando, eu tenho 37 anos, quando a internet estava chegando aqui no Brasil, e era outro mundo, era internet de escada. Provavelmente, eu não lembro, mas eu não lembro se o Google já tinha começado aqui no Brasil, mas eu lembro que a gente usava outros mecanismos de busca. Então pode ser que tenha começado lá fora, mas aqui no Brasil ainda existiam outras formas de você buscar na internet. Então, para você entender o quão o mundo diferente era quando eu comecei. Enfim, já tinha muita coisa naquela época, 20 anos atrás, já tinha bastante informação, já tinha bastante jeito de você aprender a fazer as coisas. Você aprender a programar, você aprender a construir coisas, essas coisas de tutoriais, já tinha bastante. Não tinha essa questão de vídeo, não tinha essa questão, né, de internet rápida. Então, até carregar uma imagem antigamente na internet de escada era muito difícil. Eu vou avançar um pouco para quando eu já estava no mercado de trabalho com uns 20 e poucos anos. O que acontece? Eu aprendi a programar depois por curso que eu fiz em lugar físico, né, no Senai. E o que tinha? A gente aprendia, obviamente que quando você está aprendendo, você precisa de uma rede de apoio, uma comunidade, isso é muito importante, né? E a gente encontra muito isso na internet. E antigamente, onde que a gente encontrava essas coisas? No meu caso, como eu vinha da plataforma Java, existia um fórum que era muito forte que chamava Guji. Né? Então você ia lá, você criava você estava lá programando na sua empresa, na sua casa, e você, tô com uma dúvida, emperrei aqui, não consigo avançar. Aí você vai lá no fórum lá e fala, pessoal, tô com um problema aqui nessa parte do código, ou como faz para eu fazer algum tipo de algoritmo, esse tipo de coisa. Então assim você já conseguia buscar ajuda e resolver e avançar na solução e na construção do seu software, esse tipo de coisa. Mais tarde, alguns anos mais tarde, isso foi substituído, o Guji, né, foi substituído pelo Stack Overflow. Então era um fórum muito mais sofisticado, nível mundial, com muito mais gente interagindo. Enquanto mais gente participando, mais gente tem dúvida, mais gente tem resposta, tinha uma questão de gamification ali, mais você vai... mais aquilo fica completo e mais ali tem conteúdo rico. Então, praticamente... a dúvida que você já tinha lá no Stack Overflow respondido, né? Então, se você é da área de tecnologia, provavelmente você conhece pelo menos o Stack Overflow, talvez a questão dos fóruns antigos e de como funcionava antigamente, talvez não seja tão claro para você. Mas por que eu tô te contando isso aqui, cara? E hoje eu tava olhando a operação aqui da minha empresa, da minha startup, a Docket, e eu comecei a mergulhar muito dos detalhes e eu não tava conseguindo entender algumas coisas, não tava conseguindo ver no nível de detalhe que eu gostaria. Então o que eu fiz? Eu abri um client aqui de banco de dados e comecei a fazer queries, SQL, perguntar sobre aonde eu queria me aprofundar para ter as análises e as conclusões, para tocar o negócio aqui ao longo da semana. E o que foi mais louco para mim foi que eu abri um copilot aqui do ChatGPT e comecei a pedir para que ele gerasse as queries para mim, né? E, cara, assim, isso explodiu a minha cabeça, porque eu sabia que eu venho usando o ChatGPT para minha parte de gestão, para minha parte de executiva, para minha parte de apresentação, para outras coisas. E eu sei que o ChatGPT ele pode gerar código, ele pode programar, ele pode comentar, ele pode corrigir bug, ele pode fazer o papel do Stack Overflow, ele pode fazer o papel do Guji. Só que o que eu entendi foi, puta que pariu, como que é bom isso, assim. O ganho de profundidade que eu tive sobre query, sobre
ter aquele código pronto para chegar na resposta que eu queria, eu fiquei abismado com isso, assim, isso explodiu a minha cabeça, porque tem aquela questão de você saber que dá para fazer e quando você passa por aquilo, você fala, pô, isso daqui realmente é muito bom. Então, eu acho que o mundo, ele tá num momento que ele é muito louco, assim, que tem muito recurso, tem muito recurso. E isso é uma ferramenta muito poderosa, né? Imagina, antigamente você só tinha livro e apostila, depois você passou a ter um fórum que era um pouco mais rústico, depois um fórum que é um pouco mais sofisticado, e hoje você tem um copiloto, uma inteligência artificial que ela gera praticamente os códigos que você pedir, né? Você não precisa mais interagir com um fórum, esperar 2, 3 dias se você não tiver resposta, não, ele te fala antes. E eu sou uma pessoa que tem proficiência em SQL, por exemplo, só que a velocidade que ele escreve queries complexas é muito maior do que eu escrevendo isso próprio. Então eu fiquei abismado com a velocidade, com o ganho de produtividade que o ChatGPT ele pode te dar hoje, ou qualquer inteligência artificial. Isso daí vai virar commodity no futuro, tá? Isso também tem correlação com um amigo meu que... Essa semana eu almocei com um amigo meu e ele falou, pô, na minha startup eu tive que voltar a meter a mão em código, tá, não sei o que. Ele tinha falado do ChatGPT e falou que fez um trabalho de 1 semana e 1 dia. Talvez isso tenha ficado no meu subconsciente e hoje eu fiz isso e eu olhei e validei, né? Então, assim, fiquei... cara, abismado, assim. Então isso também vai me dar uma ideia do que eu posso fazer aqui, até de como a gente opera nosso time de tecnologia. Mas enfim, por que eu acho que é o melhor momento para você montar a sua startup? Quando eu montei a minha startup, lá no começo, há quase 10 anos atrás, eu fiz todos os softwares da primeira versão do produto. E não só o software, eu fiz a parte de front, a parte de back, a parte de infra, a parte de design, tudo que tem a ver com código eu que fiz. E, particularmente, né, eu fiz muito bem e eu fiz muita coisa em 1 mês. Então teve outro amigo meu que chegou lá na garagem que a gente estava construindo a empresa e ele era programador, ele olhou e falou assim, caramba, amigão, você fez tudo isso em 1 mês? Ele ficou abismado, assim, né? Com como eu tinha feito em 1 mês, sozinho. E eu fiz muita coisa mesmo porque eu tava muito focado, tava, animado, eu tava querendo fazer, não tinha nada que me interessava mais naquele momento do que construir. E eu fiz muita coisa mesmo. E aí eu fiquei imaginando naquela época, com os recursos que a gente tem hoje, quão mais produtivo eu teria sido. Apesar de eu ter sido muito produtivo, eu poderia ter feito 10 vezes mais coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu não tive essa oportunidade lá 10 anos atrás, nem serviços de nuvem, né? A AWS estava chegando, não tinha robustez, né? As outras clouds também não estavam prontas. E mesmo assim eu fui lá e dei os primeiros passos, tinha tecnologia suficiente para construir, uma pessoa sozinha construir os primeiros softwares e a gente chegar no nível que a gente chegou hoje. Então aquilo foi o start, né? A faísca inicial. Mas o que eu queria te passar nesse vídeo, para você entender, é o poder que você tem hoje na sua mão. Assim, eu queria que você tivesse noção disso, que hoje tem ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de low code, no code, as nuvens, as AWS, as Azure, o Oracle, enfim, o Google, né? O Google GPC, toda essa tecnologia, toda essa infraestrutura disponível, ela tá aí para você usar, para você construir coisa, para você resolver problema. Então, se você tem um problema para resolver, se você tem um background técnico, se você se interessa por essas ferramentas e você juntar tudo isso, cara, você pode construir uma empresa muito maior do que a empresa que eu construí em menos tempo. Tá, então eu queria te trazer isso para o seu nível de consciência, porque hoje, passando o dia aqui em casa, olhando isso, programando, foi o que veio na minha cabeça. Falei, cara, preciso compartilhar isso com a galera, eu preciso que a galera entenda que o poder que vocês têm na mão, que a gente tem na mão hoje, né? E obviamente que eu vou usar tudo isso para continuar construindo aqui, sendo produtivo, resolvendo os problemas e construindo produto aqui na minha empresa, tá? E é isso, assim, eu conheço uma história de uma empresa aqui do Brasil, a Pismo, né? Que eu conheço a Dani, ela estava lá no meu grupo da Endeavor, do peer-to-peer, e eu li numa matéria que quando ela saiu da empresa antiga, ela passou bastante tempo estudando o que as nuvens ofereciam, principalmente a AWS, porque ela sabia o que ela queria resolver. E depois, né, sabendo o que ela queria resolver e tendo muito entendimento técnico, ela foi juntando aqueles blocos assim, né, construindo os building blocks em cima da infraestrutura
e construiu um produto animal que teve um crescimento grande e foi adquirido pela Visa por $1 bilhão. Então ela fez basicamente o que eu tô te falando aqui, né? Teve um entendimento das tecnologias da caixa de ferramenta que tá disponível hoje, juntou tudo em prol de resolver um problema, de construir um produto e tirou proveito disso e fez algo animal. Parabéns aí pra ela, cara, assim, a história é animal. Mas enfim, tá? Então eu queria que você entendesse isso, que eu queria que isso ficasse claro pra você, o poder que você tem hoje na mão aí. Pra fechar, assim, o que acontece? Você tem esse poder. Só que a outra oportunidade é que não tem muita gente usando isso para construir startup e resolver problema. E tem muito problema no Brasil para ser resolvido, tá? Então, se você tem vontade de construir sua empresa, se você tem vontade de ser o fundador técnico, se juntar com outras pessoas, se você tem vontade de construir o seu software, o seu marketplace, sei lá, whatever, cara, assim, você não vai fazer só se você não quiser, tá? Porque hoje tem tanto recurso. E eu consigo ver isso tão crystal clear na minha cabeça de 20 anos atrás, de quando eu comecei para hoje. E a tecnologia só me anima cada vez mais, porque eu tô vendo, tipo, o que tá gerando, o que tá aparecendo, o que tá acontecendo, tá? Então, dá uma estudada aí, faça um mapeamento, entenda o que você pode usar aí e bora para cima, né? Continuar construindo tecnologia em cima dessas tecnologias que estão aí disponíveis, super acessíveis, para construir produto, para resolver problema. E para resolver problema aqui do Brasil e fazer com que a nossa vida seja cada vez melhor através da tecnologia. Fechado? Valeu, um abraço.